Olá, falamos ao vivo da TV Câmara. O Direto da Redação hoje é especial porque vai contar um pouco mais da história de Osasco. E a figura que está aqui conhece muito bem essa história porque nasceu aqui, fez parte da emancipação da cidade e hoje ele é presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Bem-vindo, senhor José Geraldo Setter. Também, muito obrigado, boa tarde a todos. Se aproxima aí, a gente está no dia 5 hoje, dia 7 é um dia em que tem uma comemoração cívica. Lá atrás, Osasco também buscava a independência de São Paulo. Como é que foi essa história? O que o senhor tem para contar para a gente dessa história que separou Osasco da capital de São Paulo? Bem, começar pelo movimento emancipacionista, Osasco, no começo da década de 40, já era um distrito que tinha algumas dezenas de indústrias sediadas aqui. A partir de 1940 e 50 tinha aproximadamente umas 15 indústrias, até ou mais, instaladas. A arrecadação que tinha aqui era bastante grande e Osasco era um subdistrito bem abandonado por São Paulo. Para dizer bem a verdade, os políticos de lá só vinham aqui na época da eleição para angariar votos. E não traziam benefício, apesar das nossas solicitações, reivindicações e tal. Isso gerou na população a necessidade de um movimento de união para que a gente fosse ouvido por eles e nós pleiteamos a emancipação. E assim foi em 20 de março de 1947, quando foi criado um movimento chamado Sociedade Amigos de Osasco. E essa Sociedade Amigos de Osasco começou a reunir a opinião pública, a tratar com a população, achar adeptos e tal, levantar o pessoal interessado, organizar uma comissão e começaram a fazer tratativas com São Paulo. Mas como aqui era subdistrito, não tinha direito a pedir a emancipação. Então, primeiro tinha que procurar promover de subdistrito em distrito. E aí eles foram procurar alguém que pudesse fazer isso na Assembleia Legislativa, né? E aí foram procurar lá e tinha um deputado que na sua infância ele passava férias aqui na casa de pessoas amigas. E esse deputado, então, ele tomou assim, consciência que havia necessidade e providenciou e Osasco foi promovido a distrito. Com isso, já estava encaminhada aí a possibilidade de buscar a emancipação. Isso é na altura de 1947, 48, por aí, começo de 50. Então foi marcado para 1953 uma primeira eleição de plebiscito. E aqui existiam duas forças. Uma força chamada do não, que era contrário, que era o povo ligado ao prefeito da capital, Adhemar de Barros e depois Prestes Maia, e era pessoal membros do PSP, era um partido que tinha bastante influência na época, e a outra força era o pessoal do Sim, que eram as pessoas da cidade, os moradores daqui, que estavam insatisfeitos e queriam, né, organizar a emancipação. E foi uma luta para poder conseguir, porque tinha que buscar documentação em São Paulo, e a cada inserção nossa lá, era negada a documentação, você não conseguia ainda. Então, aí vem aquela coisa, você tem que tratar com representatividade, procurar as pessoas lá e fazer um jeito de você conseguir um documento aqui, um documento ali, até a gente reunir o necessário para encaminhar a solicitação. E com muito custo foi, então, marcado para dezembro de 1953, a primeira eleição. Aí a primeira eleição o não ganhou e a segunda o sim venceu. Mas por que a eleição do não ganhou? Porque a eleição que era, foram distribuídas urnas, né, várias urnas, e o pessoal fez a votação. O pensamento do pessoal do sim era plenamente de que nós seríamos município no dia seguinte, porque a opinião pública daqui era 70% da população era favorável, contra 30% era muito grande a diferença. E, para surpresa, após a eleição realizada, o carro de bombeiro recolhia as urnas
para levar para o estádio do Pacaembu, onde seriam apuradas todas as eleições das outras cidades de São Paulo. E um membro da Ordem dos Emancipadores de Osasco, que até há pouco tempo ele era o segundo vice-presidente da Ordem, André Frederico Menck, ele conseguiu um jeito, subiu no caminhão dos bombeiros e começou a recolher as urnas. Recolhidas as urnas todas, 50 e poucas urnas. Aí os bombeiros levaram ele até um ponto e falaram, agora aqui você não pode mais descer, tem que descer, porque aqui nós que temos que levar as urnas para lá. Mas eu quero ir até o Pacaembu, vou acompanhar a apuração, tá? Mas não pode tirar. Então os bombeiros também já estavam ali no meio da... Preparados. Recebendo ordens de São Paulo, que a quem eles pertenciam talvez. E então foi assim, tá. E para surpresa depois, quando foi tarde da noite, alguém despertou porque passou por ali e viu o carro de bombeiro estava na frente do cartório de registro civil, que era a sede do pessoal do não. E aí aquelas urnas que eram de lona, você apertava, subia com um gancho, você tirava os votos dali e substituía quantos necessário fosse. E com isso eles ganharam por 100 votos e se deram por satisfeito. Então regozijaram, fizeram uma porção de provocações e mexeram com o pessoal que era assim e tal, e perderam. Mas não demorou 5 anos? Não. Pelo contrário, tinha que demorar 5 anos, porque aquilo tinha a lei que dizia que as eleições só poderiam ocorrer em anos terminados em 3 ou 8. Nós teríamos que esperar 1958, 5 anos. E aí o jeito que tinha era se estruturar. Melhor se preparar, sair para os bairros, sair para as escolas, falar de vizinho para vizinho, e então se organizar, cada um fazia o seu pessoal. Procurar aí fazer uma progressão geométrica aí, 1 avisa 2, 2 avisa 4, 4 avisa 8, então, e pega compromisso, e com isso foi feito, né? Melhor. E o senhor, como ninguém, conhecia e conhece até hoje a cidade. O senhor nasceu em Osasco, né? Se criou aqui próximo da Câmara Municipal, né? Morou aqui na Rua de Cima, é isso? De cima, era a Rua 40 o nome dessa rua. Uhum. Né? E pisei o barro quente dessa cidade, descalço, fiz aqui, né? Aqui fiz procurei estudar, fiz minha própria matrícula no grupo escolar. No Bittencourt? No Bittencourt, mas não era aqui onde é. Ele era lá onde é a Galeria Fuad Awada, no centro de Osasco. 1942, foi isso. Com 7 anos eu fui lá me matricular. O senhor mesmo fez a sua própria matrícula? Eu mesmo fiz porque tem uma historinha para contar aí. Porque tinha 3 grupos escolares na ocasião aqui. Tinha um na Rua Narciso Strulini, que era a Rua da Carteira, lá embaixo, que era uma escolinha particular da fábrica Adamas, que foi a segunda fábrica fundada por Antônio Agu aqui. E tinha uma outra no quilômetro 18. E tinha o Bittencourt, que era o melhor, minha mãe queria me matricular lá. E quando ela foi procurar me matricular, a pessoa que estava lá perguntou onde mora. Falou na Avenida Autonomista, aqui na frente, aqui do lado. Falou, da Avenida Autonomista para cima tem que ser lá. E aí minha mãe veio embora triste, não convencia, porque queria lá, que era a melhor escola, tal, o pessoal todo lá. E eu vi ela se lamentando com a prima dela, assim, conversando na cozinha. E eu, ouvindo aquilo ali, falei, puxa, ela está triste, ela está lá chorando que não conseguiu me matricular, e falava para a prima que não está fazendo. Eu peguei e falei, mas onde está aquele documento que a senhora levou na escola? Ela falou, está ali em cima da cômoda e tal. Eu fui lá, peguei, não sabia ler ainda, menino de 7 anos, peguei o documento, pus no bolso da calça e saí correndo pelo brejo, que era tudo brejo embaixo, Vila Regina aí. E fui sair lá na escola, eu entrei procurando, aí uma pessoa lá, uma professora, perguntou, o que você quer, menino? Eu falei, eu quero entrar na escola. Mas onde você mora? Eu falei, eu moro nessa rua do Brejo aqui, sem terra. Aqui, mais pertinho, né? Eu tinha que achar um jeito de satisfazer ali a alegria da minha mãe. E aí peguei, ela pegou, falei, aqui é a Rua do Brejo. Ela pegou, fez uma ficha, pôs lá, Rua do Brejo, rua sem nome e tal, tal. Me deu a matrícula, eu cheguei em casa e explodiu as duas, ela e a prima, tudo de alegria. Ficaram felizes. Então eu me matriculei na escola. Eu acho que não foi uma falsidade, foi uma conquista que eu fiz de menino, procurando o meu interesse, procurando minha coisa. Muito interessante, até porque o senhor fez uma coisa de criança, inocente, mas procurando... Com o objetivo. Com o objetivo de estudar. Essas são histórias
de Osasco, histórias do seu Setter, que é presidente da Ordem dos Emancipadores da cidade de Osasco. A gente vai fazer um breve intervalo, não saia daí porque tem muito mais história de Osasco aqui para você no Direto da Redação. É rapidinho, não saia daí. A história da escola. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Estamos de volta com o Direto da Redação, hoje com José Geraldo Setter, presidente da Ordem dos Emancipadores da cidade de Osasco, contando aqui um pouco da sua história. No bloco anterior ele estava falando que ele estudou no Bittencourt, ele que foi lá se matricular, então ele é uma lenda viva, ele tem muito conhecimento da história da nossa cidade. Agora, Setter, vamos falar um pouco, depois que aconteceu a vitória do Sim, a emancipação da cidade, Osasco já estava preparado mesmo para ser uma cidade? Então, como eu parei no capítulo anterior, o não ganhou daquela forma, aí esperamos 5 anos, foi marcada para dezembro de 1958 a nova eleição para o sim ou não, né? E quando foi em 1957, a população começou a se preparar, agora bem mais organizada, bem melhor ajustada, o pessoal todo trabalhou e tal, e fomos para uma eleição onde se realizou bem e nós ganhamos por 1.283 votos, o sim ganhou. Só que aí começou uma outra batalha, porque a Prefeitura de São Paulo, madrasta que tinha, do interesse na arrecadação que aqui era volumosa, não queria permitir. Então, à medida que o TRE marcava uma eleição, eles entravam com a liminar na véspera e cancelavam aquela eleição. E fizeram isso 2 ou 3 vezes. E o tempo foi passando. Até que depois haviam demandas, o pessoal alguns empresários aqui de Osasco começaram a colocar dinheiro ali para a gente poder contratar advogados e tudo isso, e tinha alguns voluntários também. E fomos também entrando com outras ações, outros movimentos, até que marcavam cada reunião dessa. Finalmente marcaram a eleição para a eleição do primeiro prefeito e o primeiro presidente da Câmara, a primeira Câmara Municipal, para 7 de janeiro de 1962. E aproximando aquilo, era só euforia, porque agora nós melhor organizados, vamos ganhar a eleição. E tudo era só aguardar o dia, porque a gente tinha certeza que ali ninguém tirava. Vamos afora, vamos agora mostrar para eles o que é a organização. E quando, para surpresa, foi que no dia 6 de janeiro de 1962, às 18 horas, não sei se aqui todo mundo lembra do famoso jornal Repórter Esso. O Repórter Esso anunciou à tarde, alô, cancelada mais uma vez a eleição em Osasco. Osasco virou uma zona de guerra.
A população inconformada, a gente que chorava, a gente que brigava. No dia seguinte, fecharam todas as lojas, fecharam o movimento. O pessoal colocou uma tarja de luto no braço, outros era na gola da camisa e tal, e começaram a se movimentar. Fizeram uma bandeira, fizeram um mastro de bambu no Largo de Osasco, fizeram uma bandeira preta, o sinal de luto do TRE, compraram um caixão de defunto, pintaram de preto também para fazer o enterro do TRE, que ia desfilar em São Paulo, e aí organizaram uma caravana em São Paulo. Foram mais ou menos uns 100 veículos, caminhões, carros, até retroescavadeira tinha no meio, entupiu o Anhangabaú, a polícia veio, tocando, o pessoal subiu a São João, foi para a rua 7 de Abril, que ali era a sede do jornal Diários Associados, do Chateaubriand, que era o principal órgão de informação do país. E aquilo chamou muita atenção da opinião pública, significado bastante. E a outra turma do pessoal do SIM, nós aqui ficamos aqui em Osasco, e organizamos uma caravana para ir no Museu do Ipiranga, porque alguém falou, vamos criar uma pira aqui no Largo de Osasco, com uma tocha de fogo, óleo, estopa aí com óleo, e vamos acender aqui com o fogo da pátria do Museu do Ipiranga, para que ele fique aceso até o dia da posse. E compromisso. Então, organizamos 3 caminhões lotados com pessoas e fomos para lá. Mas aqui tinha os espiões do não. E ligava para lá, quando nós chegamos lá, estava a polícia perfilada na frente do lugar onde estava a tocha lá e não deixava acender. Mas aqui na sala de recepção tem a fotografia de um ali, José Marques de Rezende. Ele teve uma ideia, falou, vamos cantar o hino nacional. Todo mundo cantando o hino nacional, os policiais todos se perfilaram na posição de sentido, e o Zé Marques de Rezende, mais 2 correram por trás, foram lá, acenderam a tocha e correram para o caminhão. O pessoal já estava terminando de cantar o hino, saiu todo mundo correndo por trás e pegou o caminhão andando já e trouxemos a tocha. Chegamos aqui, entregamos na mão do Dr. Reinaldo de Oliveira, que era o patriarca da emancipação, que era o líder maior que fazia os trabalhos junto com o Dr. Walter Negrelli, que era outro membro também, e o seu Dimas Tavares, que era o escriba, e que é de quem nós temos todas as atas escritas até hoje, muitas atas do passado escritas. Então, chegamos aqui com a tocha, aquela pira foi acesa e permaneceu acesa até o dia 19 de fevereiro. Porém, com o movimento dessa espécie no Brasil, o TRE marcou nova eleição para o dia 4 de fevereiro de 1962. No dia ocorreu essa eleição, foram eleitos o primeiro prefeito Irã Sanazari, o primeiro presidente da Câmara Orlando Calazans, está aí, né, colocado, todos eles amigos pessoal da gente, famílias todas conhecidas, e foram eleitos, só que o pessoal de São Paulo queria novamente entrar ainda com outros, mas aí não tinha mais jeito. Foram eleitos o primeiro prefeito e a Câmara. No dia 7 de fevereiro foram aclamados os vencedores e 19 de fevereiro é a razão do feriado que tem aí, que Osasco emplacou o primeiro prefeito. Então essa foi a briga que nós chegamos até aí. E justificando todo esse trabalho, toda essa luta, hoje nós podemos dizer o seguinte, Osasco é o 2º município do estado no PIB, não é isso? E é o 8º município no país, acima de várias dezenas de capitais aí que eles estão lá. Então, eu acho que foi bem justificado a nossa luta para aquilo que Osasco é hoje. E esse é um dos motivos mais do nosso orgulho de ter feito um trabalho dessa espécie. Muito bonita a história. Agora, na época, qual foi o principal desafio dos emancipadores, do prefeito, dos primeiros gestores de Osasco? Qual foi o primeiro desafio à frente da cidade de Osasco, hoje grandiosa, mas começou ali meio ainda devagar, com poucas indústrias? Como é que era? Não, as indústrias sempre crescendo, cada vez crescendo mais, mas o problema que encontrado foi com a própria Prefeitura de São Paulo, que no mesmo dia, ato contínuo, eles retiraram daqui os carroções que retiravam o lixo, tiraram os professores das escolas, tiraram toda a estrutura que tinha. Com o objetivo de atrapalhar o crescimento. Com o objetivo de atrapalhar Osasco. Tiraram todo o controle que tinha dos impostos.
dos impostos e que tinha aqui, né, o cadastro de imposto, tudo, que obrigou o pessoal a tirar. Não tinha nenhuma sala onde o prefeito daqui pudesse ficar, não tinha móveis, não tinha nada. E é justo até a gente fazer uma palavra de agradecimento para o Banco Bradesco, porque o prefeito falou com ele e ele cedeu vários móveis, todos que tinha, equipamentos e máquinas todas. Foi o primeiro solidário para nós depois da emancipação e que permitiu, devagarinho, o prefeito ir se articulando e etc. E a primeira Câmara de Osasco que elegeu depois o vereador Orlando Calazans, amigo pessoal nosso, vizinho aqui também, e que foi o primeiro presidente da Câmara. E quando que surgiu o primeiro prédio da prefeitura e onde foi? Onde ele está hoje? Bom, o primeiro prédio da prefeitura foi na Avenida Autonomista, lá embaixo. Lá tinha ali uma indústria bem antiga e que tinha uma dependência ali e instalou lá precariamente, né? E depois foi mudando. Chegou a ser aqui também durante um tempo, né? E aí foi ajeitando, ela foi passando e se adequando de acordo com a condição de arrumar novas estruturas. Ali onde é o consórcio Remasa, onde foi muito tempo o ali consórcio foi Remasa? bom tempo, bem depois também. Foi depois? Foi depois. Foi mais contemporâneo? Mais contemporâneo, exatamente. Ah, que legal. E aí foi passando para melhorias, né? E agora está esperando lá embaixo, né? Onde era a Ervi. A Ervi, onde era a primeira olaria de Osasco, que Antônio Agu tem uma história fabulosa aí também. A gente vai falar de Antônio Agu também, mas no próximo bloco. Para você que está nos assistindo, não saia daí. Em seguida, a gente vai contar um pouco mais da história da nossa cidade com José Geraldo Setter. É rapidinho. Atualmente, o Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 ministros, mas nem sempre foi assim. Em 1965, a Justiça Eleitoral continua a ser constituída por 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Tribunal Federal de Recursos, um desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 2 cidadãos com notável saber jurídico nomeados pelo Presidente da República. O Tribunal Superior Eleitoral elege para presidente um dos 2 ministros do STF. O outro fica com a vice-presidência. A função de procurador-geral é exercida pelo Procurador-Geral da República. A novidade é a criação da função de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. A Corte elege um dos membros efetivos para essa função, que tem as atribuições determinadas pelo Tribunal. Quando a gente sai de férias, sempre esquece alguma coisa. Mesmo no modo stand-by, os equipamentos continuam consumindo energia. É preciso desligá-los da tomada. Se cada brasileiro adotar essa prática durante 30 dias ao longo de um ano, a energia economizada será suficiente para iluminar o Maracanã por 180 anos. Todos merecem férias, até seus aparelhos eletrônicos. Não desperdice energia. Estamos de volta com o Direto da Redação, hoje especial, tratando um pouco mais da história da nossa cidade, a cidade de Osasco. E aqui com a gente, o presidente da Ordem dos Emancipadores da cidade, José Geraldo Setter. A gente prometeu falar nesse bloco agora um pouco mais de Antônio Agu. Antônio Agu, um italiano que veio da cidade de Osasco, lá na Itália, e construiu aqui na nossa cidade, seu Geraldo, uma olaria. Bem, ele chegou aqui, ele não veio diretamente para cá, ele ficou sediado em São Paulo e ele tinha uma outra missão para cumprir aqui, que ele estava contratado para instalar uma usina na cidade de Capivari, uma usina de hidrelétrica lá em Capivari. E ele foi para lá e eu passava por aqui, na estrada de ferro,
e foi observando a região. Ele foi contratado depois de fazer uma obra em São Paulo, que ele construiu o Hospital Humberto Primo, na Avenida Paulista, que é o Hospital Matarazzo, que ele conhecia até pouco tempo. E passando por aqui, ele percebeu que a terra era muito boa e ele resolveu comprar uma gleba de terras aqui. E comprou justamente os 67 mil quilômetros quadrados, que é exatamente todo o território do município de Osasco. E aí ele observou que tinha uma olaria e que o barro era muito bom, se entusiasmou com isso, começou a trazer os conterrâneos dele da Itália, os que chegavam, alguns já em São Paulo, outros que vinham depois, e foi vendendo a cada um deles um pedaço das terras aqui, e ele vendia os tijolos e as telhas para que fizesse a sua edificação. E com o tempo, mais para frente, ele trouxe o Barão Évariste Sansu de Lavaux, com o qual se associou, com um combinado de que o barão, como era um competente engenheiro, faria uma industrialização da olaria. E ele tinha que instalar ali um forno, né, de alta temperatura para fazer melhorar o material e expandir também a cerâmica, a olaria, que logo virou uma cerâmica, né? E aí foi criada a Cerâmica Industrial de Osasco. E aí o barão foi. Mas o Antônio Agut, ele era um empreendedor. E quando ele via, o propósito dele era outro, empreender e desenvolver a região. Quando ele via que o barão já tinha dominado todo aquele trabalho e que estava se desencadeando muito bem, ele já se associou com outros dois italianos, Alfredo e Narciso Sturlini, e foi fundar a fábrica de carteira. Era uma carteira porque era de carteira em italiano, porque eles vieram montar uma fábrica que fazia carteiras de papelão para o cigarro. E foi assim que também evoluiu, quando percebeu que os Sturlini estavam dominando a fábrica, e aproximou um elemento da família Matarazzo, que associou aos dois, ele largou e saiu dali e foi para o centro de Osasco, onde hoje é o Shopping Plaza, e ali ele fundou a indústria com a família, né? Ele achou outra família da Elacqua e construiu ali uma fábrica de tecidos, que se tornou a primeira fábrica de tecidos da América. E assim sucessivamente, ele ia fazendo, expandindo e ia saindo. E nessa olaria que ele ficou, o barão foi industrializando, e o barão aqui chegou com um filho de 12 anos, chamado Dimitri Sansu de Lavaux, que já deriva um pouco a história, né? E fazendo experiência naquela cerâmica, ele se mostrou interesse. Ele tinha dotação aí para o voo, entusiasmado no feito do Santos Dumont, e ele começou a produzir um avião. E aí que ele começou. Primeiro, denominou o avião DSL, né, a sigla de Dimitri Sansu de Lavaux, mas logo em seguida ele mudou o nome para avião São Paulo, porque ele estava fazendo o avião aqui. E esse avião ele conseguiu construir o avião, e foi numa época em que não tinha beneficiamento nenhum em Osasco de material, de tecnologia, nada, até mesmo São Paulo era rudimentar nisso tudo, mas ele conseguiu fazer em madeira e fazer usando umas rodas de bicicleta reforçadas e tal, e construiu o avião. E que no dia 7 de janeiro de 1910, ele fez uma experiência saindo de onde hoje é o Museu Dimitris, que leva seu nome, e saindo dali num voo experimental, ele voou cerca de 400 metros a quase a altura de 3 metros, a 3,5 metros, realizando o primeiro voo. Chegando a quase 400 metros, o avião desceu, mas teve um pequeno problema lá de tecnologia, que ele também já apurou ali qual foi e já corrigiu. E ficou consagrado como o primeiro voo da América Latina, porque ele voou um dia antes dos irmãos Wright, os mexicanos que voaram, os americanos que voaram lá no México, um dia depois dele. É o primeiro voo da América Latina. Em homenagem ao Dimitri tem o museu. Em homenagem a Antônio Agut, a gente tem a rua
Antônia Gu, que é o calçadão de Osasco, onde pulsa o comércio da cidade, o segundo maior comércio do estado de São Paulo, perde apenas lá para 25 de março de São Paulo. Agora, retornando um pouco à questão histórica, onde era a fábrica Ervi, hoje vai se levantar o novo prédio da Prefeitura e da Câmara. Paço Municipal, o novo Paço Municipal, vai ter a Prefeitura e a Câmara coligada. Agora, seu Setter, o senhor não teme um pouco de que a história possa se perder com com esse progresso acelerado e a não preservação, por exemplo, dos patrimônios históricos da cidade? Nós nos preocupamos com isso. Tanto é que eu tenho um projeto que nós fizemos na ordem, que foi entregue a prefeitos anteriores, pedindo a ele que sim, como não conservaram, não preservaram alguma edificação que marcasse a nossa sede, que ali, no mesmo local, seja edificada em alvenaria, não uma miniatura, mas uma edificação dentro de proporções cabíveis ali, né, com projeto arquitetônico, que lembre a cerâmica antiga, que foi a primeira fábrica, a primeira indústria que teve na cidade. Então esse projeto está lá no arquivo de que nós pretendemos agora também atualizá-lo e passar para o prefeito Rogério Lins para que ele dê o comando dele para ver se a gente consegue com isso marcar e recuperar aquela imagem que a gente tinha, porque as imagens são fabulosas. E são não só daquela indústria, como das outras também foram bastante consagradoras, né? Porque afinal foi a nossa história que cresceu, né? E saiu aqui. O senhor deve com certeza acompanhar os trabalhos aqui do Legislativo, acompanhar o trabalho dos vereadores. Alguns deles têm um desejo de emancipar a Zona Norte, ou seja, separar a Zona Norte da Zona Sul, em virtude, segundo eles, da falta de investimento, da falta de infraestrutura que tem na Zona Norte. A Zona Norte hoje está para o que era São Paulo, Osasco, para São Paulo na época da emancipação? Eu não sei se está, porque as indústrias que estavam aqui eram indústrias pesadas, e ali tem bastante indústrias médias e tal, e pequenas e tal. Mas não é essa o que nos entusiasma. O que a gente acha é o seguinte: nós lutamos bastante para ter uma cidade grande, forte, possante e futurista. Então, eu acho que o que o Pelé está achando, né, o vereador que está achando, o Pelé, tenho consideração por ele, até falei isso para ele na primeira vez que conversei aqui, nós lutamos para fazer a emancipação de um Osasco grande. E ele está usando isso, eu acredito até, são palavras minhas, que ele está usando isso como um forte argumento e justo argumento com reivindicar melhorias para o bairro dele, porque aí a gente acha que é um fato altruísta e que ele deve prosseguir reivindicando plenamente, e a gente então acha que ele está correto usando de alguns atributos que possa atrair atenção política, que vale mais a pena a gente distribuir equitativamente a receita que Osasco tem, bairro Zona Norte, Zona Sul, Centro e tudo, e satisfazer todos, e de forma que Osasco continue grande, cada vez maior, porque Osasco é uma cidade acolhedora, é uma cidade que vem aqui, recebe todo mundo que chega de braços abertos, o pessoal vem aqui de várias cidades, do sul, do norte, do leste, do oeste, e aqui encontra uma aclimatação, encontra emprego, cresce aqui, prospera, a ponto que a gente vê uma grande maioria deles que cheguei aqui, gostei, amei a cidade, daqui não saio mais, aqui criei meus filhos, e nós nos orgulhamos por isso, porque então eu acho que é uma coisa mais justa o Pelé lutar pelo bairro dele e conseguir que, sem se desmembrar da cidade de Osasco, ele consiga as melhorias que ele precisa para o seu pedaço de terra. Seu Setter, infelizmente a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, a gente poderia aqui conversar durante horas, o senhor tem muito conhecimento da história da nossa cidade. Agora, no dia 7 de setembro, um dos temas, ou o tema principal, é que as escolas vão contar a história da nossa cidade. Qual é a história que não pode faltar no 7 de setembro? A história de Osasco que tem que ser contada, aquela que não pode faltar.
Olha, as escolas, boa parte das escolas estiveram lá na Hora dos Emancipadores buscando elementos históricos, mais fotografias de personalidades da emancipação e tal, com os quais eles vão apresentar. Cada uma delas tem um tema que elas escolheram, cada um deles. Uns vai falar um pouco sobre a emancipação, outros sobre... Cada uma vai falar sobre um trecho da emancipação, entendeu? Então a gente não sabe cada uma o que vai fazer. Vamos estar aqui presente porque, com bastante admiração, vamos acompanhar para ver e desejar sucesso a todas elas, de uma forma que façam um bom trabalho. É um trabalho cultural, de grande estima, né? E então a cidade vai. E a importância maior desse fato é que todas as crianças que estão aprendendo vão conhecer com pormenores a história da nossa cidade. É aquilo que foi a nossa luta. Seu José Geraldo Setter, muito obrigado pela sua participação aqui, enriqueceu demais a nossa história, a gente conheceu um pouco mais da história da cidade de Osasco, claro que teríamos aí muito mais ainda para conhecer, mas está chegando ao final o nosso programa, daqui a pouco a TV Câmara vai transmitir a sessão ordinária direto do plenário Tiradentes. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado, a gente volta na próxima semana. Grande abraço, obrigado, até mais.